Bom, pessoal, e agora, nessa aula aqui deste módulo de suplementação, a gente vai falar um pouquinho sobre a fitoterapia. E, gente, já adianto para vocês que fitoterapia é um assunto que hoje existem um crescimento na literatura científica. Cada vez mais os pesquisadores têm estudado mais a fitoterapia, os compostos fitoquímicos. Se você assistiu a aula de apoio do nosso curso de nutrição básica que eu deixei aqui sobre fitoquímicos, você vai entender, já sabe mais ou menos o que é um fitoterápico e um fitoquímico. A gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre alguns aplicados ao emagrecimento. Tá? Então, para relembrar a aula de apoio, você viu que os fitoquímicos eles são compostos presentes principalmente, né, em plantas, aliás, viu o nome, né, fito, e esses compostos químicos presentes, eles têm uma ação no nosso organismo, eles são bioativos no nosso organismo. E é um estudo muito complexo, muito difícil da gente estar analisando, por quê? Porque existem em um determinado alimento milhares de compostos presentes fitoquímicos, e dentre esses compostos a gente sabe que a presença deles, a quantidade nunca é exata, porque vários e vários fatores externos ao ambiente eles modulam essa quantidade de fatores. Então, geralmente, quando se estuda o metabolismo das plantas, o metabolismo secundário das plantas, a gente vê que os fatores externos implicam sobre a quantidade que determinado alimento vai ter dos fitoquímicos. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, a cor dos alimentos remete, você vê que alguns legumes têm a cor um pouco mais arroxeada, um pouco mais alaranjada. Isso tudo tem relação com a presença de fitoquímicos que eles têm ali no momento. E a gente sabe que muitos dos fitoquímicos são produzidos como forma da defesa da planta mediante ao ambiente externo. Então, se uma vegetação tem algum inseto específico em que nenhuma outra vegetação tem, às vezes esta cenoura que vocês estão vendo aqui tem mais de um fitoquímico que a outra vegetação ali. Se tem rotação de cultura, dependendo do país em que isso é cultivado, se existe uma maior predominância do sol, uma incidência da luz solar nessa plantação ou não. Então, tudo isso vai implicar em uma maior quantidade ou não de fitoquímicos, a presença ou não de pesticidas, a composição do solo, é uma gama de variáveis, pessoal. Então, estudar fitoquímicos já adianto para vocês que não é fácil, e por isso também que a fitoterapia é um ramo muito promissor. Entretanto, precisamos de muito mais estudos para afirmar algumas coisas. O que a gente vai falar nesse curso, então, são compostos presentes nas plantas que são estudados, alguns de forma isolada, que existe um respaldo científico, uma boa hipótese para o emagrecimento. Então, basicamente, o que eles fazem no nosso organismo? Esses que a gente vai citar, basicamente, eles vão aumentar, eles vão modular um sistema simpático, o funcionamento. Então vai haver aumento da frequência cardíaca, o aumento dos hormônios adrenérgicos, das catecolaminas, e isso vai interagir com as células de gordura do seu organismo, fazendo com que elas disponibilizem mais dessa gotícula lipídica, que é a gordura armazenada, para o meio, para a posterior oxidação. Então, para a gente entender, para a gente queimar gordura, precisa primeiramente de um estímulo, tá bom? Durante o exercício físico, né, que esse estímulo está mais exacerbado, existe a presença das catecolaminas, então, interagindo com essa célula de gordura sua. E nisso, com essa interação da célula na célula de gordura, existe maior disponibilidade da gotícula lipídica na circulação, e depois a sua musculatura que está fazendo aquela atividade física vai captar essa célula, aliás, essa gordura, e vai oxidá-la, ou seja, vai transformá-la em energia, no ATP que a gente discutiu na aula de bioenergética. É esse o processo, tá bom? Naturalmente, durante 24 horas a gente já faz isso. O exercício físico aumenta mais o metabolismo, então a gente gasta mais energia, isso acontece mais. Mas é basicamente isso.
que então fazem, né, esses compostos fitoquímicos? Eles modulam todas essas etapas, tá bom? Só que aí que está a grande discussão, não é verdade? Porque o que adianta eu dar um composto fitoquímico para você que aumenta a disponibilidade de gordura, ou seja, lipólise, a quebra de gordura aqui na sua região da gotícula lipídica para a corrente sanguínea, sendo que eu não melhoro o processo de oxidação. E daí a gordura vai então não ser oxidada da forma tão boa quanto deveria, e ela vai dar um tour no seu organismo, e para onde ela vai parar, não é mesmo? Então a gente até fica preocupado, né? Poxa, se tiver muita lipólise dessa forma assim, se a gordura depois vai ser remetabolizada no fígado, e isso não vai acontecer de uma forma tão eficiente, e daí a gente começa a falar um excesso de gordura no fígado. O emagrecimento rápido, a gente tem que tomar muito cuidado com isso por conta desse processo. E então a gente pensa, poxa, o que adianta eu melhorar um processo de todas as etapas até a oxidação, a queima de gordura, sendo que o mais correto seria aumentar todos os processos, né? Esse, realmente para haver a oxidação de melhor forma. Melhorar um processo, então, não garante que isso vai ajudar de forma significativa. Entretanto, alguns compostos, eles chamados os lipolíticos, tá? Então, para resumir, eles têm sido citados como não somente fazer alguns compostos fitoquímicos, fazer esse processo de aumento de lipólise, da disponibilidade de gordura do tecido adiposo para a corrente sanguínea, mas também eles têm sido citados como um estímulo para a frequência cardíaca, para o aumento da frequência cardíaca, tá bom? Isso também implica em um maior gasto de energia basal, tá bom? Tendo muito a ver com a secreção de adrenalina e noradrenalina, que são alguns neurotransmissores que vão ali agir muito importantemente, de forma muito importante no tecido cardíaco. Então são estimuladores do sistema nervoso central. E agora, a gente também tem que citar que alguns estimulantes do sistema nervoso central, eles também podem gerar efeitos colaterais. Então, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa tem mais sensibilidade a esses compostos, pode haver dor de cabeça, né, cefaleia, tonturas, tremores, nervosismo, palpitação irregular, distúrbios do trato gastrointestinal, taquicardia e até mesmo nos piores dos casos, ataque cardíaco, derrame cerebral, psicose e até mesmo morte. Tá bom? Nos piores dos casos. E então vamos começar falando de um composto que está presente na mesa de muitos brasileiros aí, através do café, que é a cafeína. Muito presente nos chocolates, nos refrigerantes e também no nosso café do dia a dia. A cafeína é um composto alcaloide presente no café. A gente sabe que o café ele tem muitos compostos, tá bom? Além da cafeína, a gente tem um post no nosso blog sobre isso. Então a cafeína, para os mais íntimos, a 1,3,7-trimetilxantina, é absorvida rapidamente pelo seu trato gastrointestinal, atinge o pico plasmático em 40 a 60 minutos após a ingestão e tem uma meia-vida de 3 a 5 horas. E a gente tem que sempre lembrar que existe também a pessoa com maior sensibilidade, que vai conseguir metabolizar isso somente algumas horas depois. Então, qual que é o efeito da cafeína? O que ela faz no seu organismo? Já posso adiantar para vocês que ela tem ação, pessoal, em vários tecidos corporais, tá bom? Basicamente nos receptores de adenosina. E para resumir a história, o que ela vai fazer? É aquilo que a gente já havia comentado. Então, no tecido cardíaco, quando ela inibe a ligação desses receptores de adenosina, ela aumenta a contratilidade do músculo cardíaco, o inotropismo. Isso tem relação com o aumento da frequência cardíaca também. Aumenta a neurotransmissão do sistema nervoso central e periférico, melhorando o recrutamento das fibras musculares. Então, isso que é o drive neural, parece que a cafeína ela melhora a resposta neuromuscular. Isso é particularmente interessante para indivíduos que treinam.
E também inibe a enzima fosfodiesterase no própria gordurinha sua, no tecido adiposo, e isso faz com que se aumente o processo de lipólise. Afinal, essa fosfodiesterase limita ali a disponibilidade de gordura, de conteúdo lipídico para a posterior oxidação, tá bom? Ela limita o processo de lipólise, tá bom? Bom, então, qual que é a dosagem de cafeína que é considerada hoje por alguns estudos? 9 miligramas por quilograma de peso por dia podem causar efeitos colaterais como insônia, taquicardia, agitação, é aquilo que eu falei para vocês, excesso de alguns estimulantes e principalmente a gente fala de fitoquímicos aqui e a cafeína especificamente, esse excesso aqui pode gerar bastante desconforto no indivíduo. É um excesso de mais ou menos 9 miligramas por quilograma de peso por dia. Então, se o indivíduo pesa 100 quilos, tá? Ele teria com 900 miligramas já seriam suficientes para ele estar sentindo esses efeitos colaterais. Como eu disse, existem pessoas que são mais sensíveis e doses menores já são suficientes para que elas sintam esses efeitos. Doses moderadas de 3 a 9 miligramas, tá bom? No máximo, parece não trazer efeitos deletérios, sendo seguro e até mesmo benéfico para pessoas com problemas cardiovasculares, tá bom? Então a gente sabe que a cafeína, apesar de a gente falar um pouquinho da atuação dela como nos neurotransmissores, no sistema nervoso central, no drive neural, ela é bem-vinda, inclusive para pessoas com patologias e desfechos cardiovasculares. Entretanto, obviamente, que a gente, toda vez que generaliza, a gente tem uma grande chance de errar. Então, a gente não quer deixar generalizado uma gama de patologias que são chamadas de problemas cardiovasculares aqui e falar que cafeína não pode causar nenhum prejuízo, nenhum mal por causa de alguns estudos que foram citados, tá bom? Obviamente que pessoas com problemas cardiovasculares devem consultar um profissional cardiologista especializado na área, que saiba do que hoje a literatura científica tem dito de mais recente a respeito da interação cafeína com esses desfechos, com a doença específica da pessoa. É imprescindível o acompanhamento profissional, principalmente em cardiopatas, tá bom? Então, doses moderadas aqui são mais ou menos de 3 a 9 miligramas, tá joia? Bom, pessoal, e aí eu vou deixar para vocês essa tabelinha, eu sei que não está tão legível aqui, mas eu vou estar disponibilizando para vocês o quanto tem então de cafeína em cada componente que a gente citou, café, alguns produtos como chás, os refrigerantes, para vocês depois fazerem os cálculos aí por título de curiosidade, quanto, por exemplo, o café da máquina, o coador, o café instantâneo, qual que possui mais cafeína, e vocês vão ver que fontes aqui que são disponibilizadas através do mercado, fontes naturais, principalmente o café coado, eles não apresentam tanta assim quantidade de cafeína, a não ser que a pessoa realmente tome muito café durante o dia, tá bom? Mas ultrapassar a quantidade recomendada que a gente citou para não ter efeito colateral, a pessoa tem que caprichar ali, tem que tomar bastante café, tá joia? Ou utilizar suplementos que tenham grandes quantidades. E tem suplemento com muita quantidade, tá bom? Isso a gente sabe que existe. Existem suplementos que trabalham no limite ali do permitido, no limite da dosagem máxima. Então, fiquem espertos com isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o chá verde. O chá verde ele tem um composto, uma gama de compostos fitoquímicos chamados as catequinas, tá? Basicamente a gente vai falar aqui da epigalocatequina 3-galato, e a gente sabe que esse composto aí presente no chá verde, ele inibe essa enzima catecol-metiltransferase. E o que essa enzima faz? Ela degrada a noradrenalina, então ela limita também, assim como a cafeína faz com a fosfodiesterase, ela vai limitar o processo de lipólise. E sim, pessoal, é importante que a gente tenha essas enzimas que limitem, porque
para tudo no nosso corpo existe um feedback negativo, algo que regula ali algum processo que esteja ocorrendo. Então, existe também enzimas que limitam esse processo, tá bom? Isso é muito importante. Né? Imagina se a gente ficasse liberando tecido lipólise na nossa corrente sanguínea e lotasse o nosso sangue ali de gorduras. Não ia ser nada interessante, não ia haver transportadores suficientes, ia haver muitos problemas, tá bom? Haja fígado. E aí a gente tem também que o chá verde ele também tem uma taxa, um aumento na TMR, na taxa metabólica de repouso. Lembra quando eu falei da taxa metabólica de repouso? Que a gente calculou, fez o cálculo certinho, descobriu algumas fórmulas, né, como a de Harris Benedict e a de Mifflin? Pois é, a gente tem que o chá verde ele aumenta pelo seu efeito termogênico essa taxa metabólica. Então, quando se soma, alguns estudos citam, quando se soma a cafeína que a gente já falou com o chá verde, além de melhorar a lipólise, que um vai agir numa enzima, enquanto o outro age em outra enzima do processo de lipólise, ou seja, aparentemente a gente tem um processo de lipólise melhorado, uma disponibilidade de tecido da sua gordurinha a mais na corrente sanguínea para ser queimado, para ser oxidado. A gente também tem um aumento da taxa metabólica de repouso por aqueles efeitos simpatomiméticos, né? Existe uma modulação do sistema simpático, de neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático. E então isso faz com que se aumente 4% a taxa metabólica de repouso. Se a gente for traduzir isso em calorias, basicamente, pessoal, a gente vai ter no máximo 100 calorias a mais no nosso dia, a mais ali de extras, né, que são gastas. Isso é bom? É ótimo, tá bom? É algo a mais no processo de emagrecimento. Então é pouco, talvez não seja suficiente, mas às vezes essas calorias a mais nesses compostos vão fazer diferença a longo prazo. É isso que os estudos falam, que vai fazer diferença a longo prazo. O consumo diário ali desses compostos fitoquímicos, a longo prazo, em meses ali do processo, vão dar uma grande diferença, pois vão estar realmente sendo efetivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que, então, esses compostos agem em 4%. E a grande parte do processo vem da dieta. Não adianta eu, então, ingerir cafeína, o chá verde, né, fazer esse blend aí, se eu não consigo ter uma dieta que gere uma restrição, um déficit calórico. Então, de nada adianta. E qual que é a dose de chá verde? O que geralmente vem em suplementos e vem também sendo mostrado em estudos é uma dose de 250 mg por dia do extrato de chá verde, tá bom? Que possui ali também as catequinas. Além disso, a gente tem outro composto que também age em uma via diferente do emagrecimento, que não é a lipólise. É uma melhora em receptores beta-adrenérgicos. Isso é muito interessante. Então, os extratos de óleos essenciais da laranja que a gente tem, aqui eu citei o Citrus aurantium, basicamente, que é a sinefrina, a octopamina. O Citrus aurantium basicamente a gente está falando desses frutos cítricos, tá? O cinetrol que eu coloquei aqui é um produto que faz um blend de vários tipos de laranjas e de frutos cítricos, tá bom? Então, para vocês entenderem que o cinetrol é um blend, o Citrus aurantium é a planta específica. Ele tem um efeito termogênico aparentemente interessante. Diz alguns estudos, tá bom? Que existe um aumento no efeito térmico do alimento, ele faz com que o metabolismo de alguns macronutrientes aumenta-se esse efeito em 29%. A dose mais ou menos utilizada é de 700 a 1000 mg por dia, 2 vezes ao dia. E, entretanto, ele não tem uma eficácia totalmente comprovada, tá bom? Não tem um respaldo científico como a cafeína tem, por exemplo. Tá joia? Mas tem sido estudado também por
afinal ele modula receptores, ele estimula os receptores beta-adrenérgicos, e esses receptores aqui, eles são particularmente muito interessantes para o processo de emagrecimento. Afinal, esses receptores aqui que vão fazer parte do processo de lipólise. O início do processo vai estar ali naqueles receptores, tá bom? Existem ainda alguns que dizem, né, pela hipótese de que alguns indivíduos já perceberam que perdem mais gordura mais facilmente em uma região, um pouco mais difícil em outra região, e isso tem a ver também com a quantidade de receptores beta-adrenérgicos que aquela pessoa tem em determinada região. Tá bom? Quanto mais receptores beta, maior a interação ali com as catecolaminas e maior a disponibilidade de tecido adiposo. A pessoa perde gordura mais facilmente. E também a gente tem a pimenta. E na pimenta a gente tem aquele composto que é aquele composto ardido, que é a capsaicina. A capsaicina, ela aumenta o influxo de cálcio no tecido adiposo e visceral. Isso faz com que aumenta-se um pouco mais a atividade do tecido adiposo, fazendo diminuir a adipogênese, fazendo também a apoptose de adipócitos maduros, tá bom? A apoptose é a morte programada da célula. Então, é interessante que a gente tenha essa modulação aqui, que já ocorre naturalmente, mas a capsaicina parece interagir com esse composto. Por que parece? Porque não é totalmente, não tem um respaldo científico tão grande assim como algumas outras coisas que a gente citou, tá bom? Então, para resumir, menos adipogênese e mais apoptose de adipócitos maduros significa um melhor perfil ali celular que favorece o processo de emagrecimento, que o indivíduo ele vai ter menos espaço, vamos chamar assim, para engordar. Então, ele vai ter menos células de tecido adiposo, ele vai tender a ter menos células de tecido adiposo, e com uma diferenciação maior de células nesse tecido, a gente tem também uma maior atividade ali, que é um tecido que não é metabolicamente ativo. Então, se a gente tiver uma maior atividade também nesse tecido, uma maior dissipação de energia na forma de calor, isso é muito interessante. Tá bom? Ela aumenta a saciedade, a capsaicina, e também o gasto energético total, assim como a cafeína, assim como o chá verde. Mas isso é um efeito, pessoal, é muito pequeno, obviamente, tá? É um efeito muito singelo, assim como a gente viu ali no chá verde, na cafeína, não vai fazer toda a diferença numa dieta. O que realmente vai fazer diferença são os alimentos que vão compor essa dieta. E então isso é apenas aquele detalhe, tá bom? Aí são essas 100 calorias a mais que a gente vai ter de gasto energético total, vão ajudar, vão fazer aquele detalhezinho ali no processo de emagrecimento, tá bom? E a gente também tem outro composto, a ioimbina, né, um composto que vem basicamente da casca de uma árvore, né? Que a gente tem essa planta aqui, a casca dessa planta. E a ioimbina, esse composto específico, ele é um antagonista dos receptores alfa. E então, para resumir para vocês, lembra quando eu falei, né, agora de pouco, dos receptores beta, que é importante que a gente tenha esses receptores para que exista maior facilidade na lipólise, no processo de lipólise? Os receptores alfa, isso é o oposto. Então, quanto mais receptores alfa eu tenho, mais dificuldade o organismo vai ter no processo de lipólise e posterior beta-oxidação daquela gordura específica. Resumindo, são regiões do seu corpo que você demora para perder gordura, às vezes é a última região que a sua gordura vai embora. Com as mulheres, isso tem muita relação com a gordura glúteo-femoral, tá bom? Porque elas têm mais facilidade em engordar na região glúteo-femoral e mais dificuldade também em perder essa região. Então, ainda não é totalmente certo, obviamente, ainda está em hipótese, tá bom? Se realmente tem uma redução de quadril com a suplementação de ioimbina. Ela é utilizada, como tem receptores alfas também, na própria região peniana, então é usada também na disfunção erétil. E, para resumir, tá bom? Por que eu falo que às vezes não tem hipótese? Porque alguns estudos são realizados in vitro, não são realizados com um controle interessante, tem poucos estudos às vezes, então é difícil, pessoal, quando a gente tem pouca informação na literatura, dizer que aquilo realmente funciona ou não. Por isso que a gente deixa essa interrogação aqui, porque é uma hipótese,
né? É uma hipótese que, poxa, seria muito bom, né? Se realmente o Embina tivesse um impacto positivo ali para o processo de emagrecimento, pois ela iria ajudar realmente pessoas a perderem a gordura em regiões que tem mais dificuldade nessa perda, tá bom? Em homens, né, basicamente região abdominal, isso acaba acontecendo um pouco mais. E na mulher, né, até pela relação também hormonal, ela tem mais tendência a engordar e perder gordura, diminuir a perda de gordura no quadril. Bom, continuando, a gente vê que existem várias e várias plantas, pessoal. Já são quase 30 minutos de aula e a gente falou somente de algumas. Então, eu vou deixar para vocês o material para leitura, que vocês podem ler com calma. Eu citei basicamente aqui o que tem de mais importante na literatura científica, o que tem sido citado mais. Conforme eu for vendo que mais estudos vão sendo lançados, algumas revisões, eu vou alimentando esse curso também para que ele fique atualizado, tá joia? Então, o que a gente pode resumir hoje de fitoterapia é que muitos estudos estão sendo feitos, tá bom? Infelizmente, uns ainda estão em fase inicial, estão sendo feitas in vitro, tá bom? Fora do corpo humano, em uma célula cultivada. Então, isso, obviamente, pessoal, que é um resultado muito diferente do que se a gente fosse analisar os efeitos daquela substância no organismo humano. Né, fazendo realmente um estudo com um grupo controle, com pessoas ali que estejam consumindo ou não um determinado suplemento. O melhor parâmetro possível seria um placebo introduzido junto, um grupo crossover em que os participantes passem também tanto pelo grupo controle como pelo grupo intervenção. Então, tudo isso é importante, que existem vários e vários estudos para que se possam render revisões sistemáticas a respeito do tema. E a gente vê que falar de fitoquímicos, fitoterapia é muito complicado. Se você for pesquisar a fitoterapia em vários sites, você vai ver que você vai se apaixonar pelo tema. Parece que todos os alimentos, né, todos os compostos ali citados são praticamente milagrosos pelas proposições que são feitas em cima deles. Mas isso não é verdade. Às vezes o efeito é muito baixo, às vezes o efeito é simplesmente espúrio. A gente não tem, na verdade, um respaldo tão grande na literatura científica. Alguns compostos, sim, a gente sabe que faz diferença. E a gente citou aqui, basicamente, alguns que podem ser, sim, interessantes. Quando a gente fala da cafeína, juntamente com o chá verde, a capsaicina. Mas, basicamente, né, se você, pessoal, não gosta, se você tem intolerância à cafeína, não gosta de café, se você não gosta de chá verde ou tem intolerância ao próprio chá verde, o extrato do chá verde, se você tem intolerância à capsaicina, não gosta de pimenta, não tem problema. É isso que a gente quer deixar claro aqui no curso, tá bom? É apenas um detalhe no processo de emagrecimento. Entretanto, a grande diferença ela vai vir na dieta, no cardápio. Se você tem uma restrição calórica ali, isso vai acontecer, o emagrecimento vai acontecer, tá bom? Então, essas estratégias, por onde eu gosto de utilizar, por exemplo, em clínica, eu acho muito interessante para pessoas que já têm um consumo, um gasto calórico menor e não dá para trabalhar para reduzir mais ainda o consumo calórico, senão vai ficar muito pouco caloria, muito próximo da taxa metabólica de repouso da pessoa. Isso não é interessante, vai faltar nutriente na dieta dessa pessoa. Então aí é bacana trabalhar com um fitoterápico, com algo que possa ajudar aí no processo de emagrecimento, tá bom? A grande dica, eu acho, dessa aula, se a gente fosse resumir e realmente dar uma boa dica para vocês, estimulem, aumentem o consumo de frutas, de legumes, de verduras. Isso sim vai fazer um bom aporte de fitoquímicos para vocês, vai ajudar no processo de emagrecimento, vai ajudar numa melhor saúde intestinal, numa melhor saúde cardiovascular e dentre tantos benefícios que a gente não tem com o consumo de frutas, verduras e legumes. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.